Gente, muito bom dia, muito bem-vindos à nossa conversa, ao nosso primeiro meetup online nessa volta de produção de conteúdo do Impact Hub Belo Horizonte. Quando a gente estava pensando em voltar, né, com conteúdo, a gente pensou, não, vamos voltar trazendo como centro a nossa comunidade para conversar, para a gente ver o que mudou nessa comunidade durante esses 2 anos de pandemia, o que mudou nas pessoas que ficaram, o que mudou nas pessoas novas que chegaram. E aí, quando a gente estava construindo todo o trajeto de comunidade aqui no Impact Hub BH, eu faço com a minha parceira Poli Sabino, que está na produção desse evento. E aí, quando a gente foi conversar, discutir sobre como trazer a comunidade para falar do conteúdo, né, de conteúdo diverso, a gente pensou, então vamos começar pelo básico, assim, entendendo o que é comunidade. E aí a gente chegou nessa conversa sobre a construção de comunidades, esse senso de pertencimento que a gente percebeu que era o centro do nosso negócio durante a pandemia. A gente já sabia disso antes, mas ficou tão forte e a gente viu para além dos negócios, assim, né? Essa coisa de você pertencer a um espaço, a uma comunidade, até esse senso na família, né? Nos espaços religiosos, nos espaços de amigos e tal, como é importante para a gente se sentir menos isolado nesse momento. Então, foi por isso que a gente quis começar por essa conversa. E aí, para isso, a gente convidou duas especialistas no assunto. A primeira é a Andrea, que é graduada em Serviço Social, especialista em projetos sociais e mestre em administração com concentração em inovação, professora e pesquisadora em redes colaborativas, com mais de 15 anos de experiência em geração de impacto social. Dá-lhe os seus anos também, Virginia. E aí ela é fundadora da AD Social, especializada em conectar negócios e impacto social positivo. E ela é membro do nosso espaço. Então, muito bem-vinda, Andréia. É um prazer recebê-la aqui na conversa. Obrigada, bom dia a todos. E a segunda convidada é a Virginia Alfenas. Virginia, eu sempre esqueço que você é graduada porque você faz tanta coisa, mas vamos lá. Virginia Alfenas é cofundadora do Impact Hub Belo Horizonte, uma rede global de empreendedores de impacto que, por meio de conexões significativas, desenvolve seus negócios para um mundo que funcione para todos. Gestora formada pela Fundação Dom Cabral, possui certificado PMP e experiência por mais de 17 anos em gerenciamento de projetos em diversos setores, como saúde, educação e desenvolvimento social. Eu popularmente chamo ela de Big Boss no dia a dia. Então, também, e eu acho legal também que vocês duas fazem parte do Sistema B, de Movimento B, que é um movimento que propaga também essa coisa do negócio social, né? Assim, Virginia, muito bem-vinda pela conversa, é sempre um prazer te entrevistar. Obrigada, bom dia, bom estar aqui com vocês. Ótimo. Então, qual que era a ideia de chamar as duas? A Vi, porque tudo que a gente conhece de comunidade começou pela Virginia, pelo menos na minha trajetória, assim, enquanto comunidade com negócio, é a Virginia que me traz para esse mundo de negócio de impacto. E a Andréia, a gente, só nas reuniões prévias, assim, que eu e a Poli fazia com ela, a gente já foi aprendendo tanta coisa que a gente pensou, vamos colocar as duas para conversar. E vamos entender esses conceitos de comunidade que se estendem tanto da vida pessoal para a vida de negócio. E aí, quando eu estava pesquisando para essa conversa, eu achei um texto da Gabi Gomes no Medium, que ela traz uma síntese de alguns conceitos de comunidade que eu achei bem legal e que eu achei que podia estartar a nossa conversa. Um é que esse senso de comunidade é um aspecto psicológico do ser humano que descreve uma sensação genuína de conexão e pertencimento a um determinado grupo de pessoas. Esse senso de comunidade é composto por 4 elementos sintetizados por Macmillan e Chaves em 86, que são símbolo, influência mútua, preenchimento de necessidades e emoções compartilhadas. E foi legal que eu, lendo isso, eu já fui pensando em todos os nossos membros, as nossas trocas, foi muito legal. E a segunda é uma definição do Seymour Sarrazin, um dos primeiros caras que estudou os aspectos psicológicos do senso de comunidade lá em 74. Traz essa noção de proximidade, falando sobre uma reconhecida interdependência com os outros, uma disposição para dar ou fazer algo pelos outros e o sentimento de que se faz parte de uma estrutura estável e mais confiável. Eu acho que está passando um...
Gente, eu tô na Savassi, então às vezes pode parecer. Mas todos esses conceitos trazem essa abordagem da troca, do pertencimento, da ideia de estabilidade, assim, né? E aí eu queria começar a conversa com vocês perguntando qual que é o conceito de comunidade que vocês trazem para a conversa e como a carreira de vocês, o pessoal, né, como vocês, o olhar de vocês enquanto pessoas se relaciona com esse conceito de comunidade. Pode conversar, André, que você é a nossa convidada. Falar um pouquinho, acho que, da história, né? Eu sempre trabalhei com desenvolvimento comunitário, desenvolvimento territorial, né? Então, intuitivamente, né, comecei além de a gente estar nesses espaços, intuitivamente tinha uma relação muito voltada para a rede de colaboração, e até então não sabia o que era aquilo. Então, eu fui para um processo de aprofundamento e entender o que faz, né, com que aquele território, as pessoas se unam, né? Então, entrou primeiro a partir disso. Então, assim, a comunidade, apesar de, quando se fala de desenvolvimento comunitário, a gente pensa em um determinado espaço, às vezes vulnerável, ela é muito mais que isso, né? Então, eu gosto muito de pautar por meio do conceito das relações de redes, né? Que é onde que as pessoas se encontram, pessoas e organizações se encontram com um único objetivo, né? Para poder compartilhar ou suas experiências, ou os seus conhecimentos, ou mesmo serviços, né? Então, para mim, esse senso, né, quando penso em comunidade, eu penso muito mais dentro desse conceito de rede mesmo, de compartilhamento, né? Onde que as pessoas se unem, independente do espaço físico, né? Então, ele pode ser realmente numa comunidade vulnerável, como muitas pessoas, quando falam a palavra comunidade, pensam em território, como também pode ser um espaço virtual, né, ou qualquer outro local onde que as pessoas se unem com um objetivo e que ali elas podem compartilhar um pouquinho das suas experiências e conhecimentos. Acho que dá para começar por aí, né, um bom bate-papo. Você, Virgínia? Não, com certeza. Para mim, assim, essa vontade, né, assim, de criar e de estar em comunidade, para mim ela veio a partir de uma frase da Margaret Whitley, não sei se você conhece, que ela fala assim, que qualquer que seja o problema, comunidade é a resposta. Então, isso bateu assim, né? Eu falei, nossa, então a gente precisa voltar a aprender a estar em comunidade, né? Assim, a viver em comunidade. E aí, nesse tempo aí de estrada e né, do que ela traz também como referência, eu percebo que para que uma comunidade realmente exista, né, assim, que ela pode ser física, ela pode ser virtual, ela pode ser do jeito dela, existem 3 esferas, para mim, que elas precisam existir para que a comunidade exista, né? Então, já trazendo um pouco mais dessas esferas, assim, né, tentando aprofundar um pouco, vamos pensar assim, né, 3 esferas. Uma delas seria a esfera do trabalho, né, assim, do colaboração, né, assim, do trabalhar junto. Então, essa é uma esfera. A outra esfera é da aprendizagem, né? Então, uma comunidade ela só existe se ela aprende junto, né? Que é uma outra esfera. E uma terceira é a de relacionamento. Então, para que uma comunidade também exista, as pessoas precisam se relacionar de alguma forma. E aí, quando a gente pensa na interseção entre essas esferas, que para mim aí está a chave, né, assim, do que é uma comunidade, é que na interseção dessas esferas vão emergir várias coisas, né, e é isso que traz força para uma comunidade. Então, por exemplo, quando a gente trabalha junto e a gente se relaciona, né, assim, nesse nível de comunidade, tem ali um ponto que é uma habilidade que aquelas pessoas elas têm ou elas criam de sustentar aquele propósito daquela comunidade, né? Então, assim, é uma habilidade mesmo que a comunidade, né, assim, que não está em nenhum indivíduo, mas está no todo. Outro exemplo, quando a gente trabalha junto e a gente aprende junto, tem ali uma interseção
E essa interseção, ela gera, vou falar uma palavra que está batida, mas que é inovação, que gera inovação, só que a inovação no sentido da palavra de uma ação nova para dentro. Então, a comunidade evolui. Né? Então, quando a gente trabalha junto, a gente aprende junto, o que vem disso é a evolução dessa comunidade. E quando a gente aprende junto e a gente se relaciona, que para mim aí está um dos desafios de uma comunidade, né? Assim, aparecem novas formas de se relacionar, né? Mesmo porque a gente se vê no outro, a gente precisa escutar o outro, então a gente vai para um nível muito de desenvolvimento também que é pessoal, né? Assim, e cada pessoa dessa comunidade, ela tem os seus processos, o seu ritmo, né? Então, é claro que falando assim parece simples, mas é como que a gente consegue entender o movimento, né, assim, de comunidade, e a gente respeita esses tempos, né, do que vai emergindo ali de um grupo que tem esse propósito comum. Virginia, comentar que assim, quando a gente pega fazer uma análise, né, da teia da vida, né, porque a comunidade é algo muito orgânico, né, muito natural, intuitivo, né, e a gente, enquanto humano, a gente criou outras estruturas para tentar organizar, e meio que pode ter desorganizado um pouco o sistema, né? Então a comunidade ela traz isso. Então quando a gente começa a fazer a observação, seja do corpo humano, ou seja mesmo das questões da natureza, a gente vê essa relação de comunidade e de interindependência e conexão muito forte, né? Então, às vezes, a gente precisa, eu acho que a observação ela é um grande passo, né? E aí você traz exatamente isso, né? Nesse processo de observação, que cada um começa a liderar e ter autoridade no seu papel, né? Com o mesmo objetivo de fazer funcionar aquele determinado espaço ou sistema, né? E que essas hierarquias naturais elas aparecem de outras formas, não da forma competitiva e estruturada que a gente aprendeu, né? Que veio aí do banco da faculdade, da academia, né? Dessas estruturas hierárquicas já mais padronizadas, né? Então a comunidade acho que e às vezes fica muito distante para algumas pessoas quando a gente fala de comunidade, quando pensa muito nessa estrutura administrativa, né, pensando em empresas, mas ela é muito mais natural e muito mais orgânica do que né, a gente nasceu para viver em comunidade, né? O corpo nosso é uma grande comunidade, né? Todas as observações que a gente faz da natureza é um processo de comunidade. Né? Acho que voltar um pouquinho, né, para o orgânico e fica mais fácil desse entendimento. Não, é bem isso, assim. E tem um outro ponto que a gente viver e aprender é igual, né? Assim, e eu acho que o que tem muito nessas hierarquias, nesses modelos postos, né? Assim, que não deixa fluir, né? Assim, então, se a gente entra numa comunidade sabendo tudo, né? Se eu sabendo, não preciso aprender nada, não tem ali a troca, né? Que você trouxe no início, né? Porque a comunidade é um espaço de aprendizagem e troca. Então, se a gente se viver é igual aprender, né? Assim, se respirar é igual aprender, para respirar você precisa sempre estar aprendendo. Como que isso funciona, né? Como que isso facilita muito o processo de uma comunidade, né? E pode falar, Andréia. Eu vou um pouquinho além, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de trocar uns termos, né? Eu não, quando a gente pensa em comunidade, eu não gosto muito da palavra de troca, né? A troca traz muito aquele olhar, eu dou algo e recebo algo, né? Eu gosto muito mais da palavra compartilhar, né? Que a comunidade é isso, eu compartilho algo nesse momento e no momento que for oportuno eu recebo algo, né? Então, a gente pensar no sistema enquanto comunidade é muito isso, né? Eu não tenho essa visão de receber na mesma hora, né? Eu vou receber algo sim, seja por aprendizado, seja de relacionamento, mas ele vai ter a hora certa. Mas eu também tenho o meu momento de compartilhar. Então, você consegue ter a comunidade ela dá várias possibilidades de protagonismo para todos que fazem parte, né? E não um processo de concorrência, né? Então, acho que isso aí também valoriza muito o processo. Desculpa, nada, te cortei. Imagina, vocês estão aqui para me contar mesmo. Mas é que muito do que vocês falaram tem a ver com essa minha próxima
o próximo direcionamento para essa conversa, assim. Nas conversas prévias, a Andrea falou um negócio que deixou eu e a Polly meio... Ela falou assim, não, então, para uma comunidade, você sabe que uma comunidade deu certo quando você já não tem controle nenhum. E aí eu e a Polly ficamos, então tá bom, peraí, minhas planilhas de gestão de comunidade empreendedora, calma aí, vamos tentar. Mas brincadeiras à parte, muito do que vocês falaram disso do protagonismo, do compartilhamento, né, do ganha-ganha, assim, ele vem desse senso de pertencimento. Então, quando eu tenho por mim uma consciência de que eu participo de uma comunidade, que eu represento uma comunidade, que eu tenho apoio de uma comunidade, que eu pertenço a ela, eu tenho a responsabilidade de entender o meu lugar, né, nessa comunidade. E aí, assim, para mim, toda a chave para uma comunidade que funcione, além de eu já ter perdido o controle dela, Andréia, é esse senso de pertencimento. E como que a gente cuida das pessoas para elas terem um senso de pertencimento nas comunidades onde a gente participa, ou como a gente observa esse senso de pertencimento, levando em conta que um movimento, quando ele dá certo, ele já é um movimento, que ele não precisa de um indivíduo dominando. Como que vocês olham para isso? Porque é uma coisa que, na minha cabeça, ela tem uma complexidade ali, tem uma dualidade. Pensar, Virgínia? Nossa, quero. Para mim, na minha experiência, tem a ver com escuta. Uma escuta ativa, profunda, sabe? Da comunidade, das pessoas, das necessidades. E aí tem gente que fala, mas nossa, gente, aquelas pessoas que dão desculpa, né? A minha memória não é boa. Assim, a sua memória não é boa porque você não escuta, sabe? Porque está diretamente relacionado. Então, tem gente que acha que a perda de memória é porque a pessoa está ficando mais velha, né? Mas não é não. Então, é a baixa escuta, assim. Então, para mim, trazer esse senso de pertencimento tem a ver com esses espaços, né, que precisam estar abertos dentro de comunidades, para que as coisas fluam, né, assim, para que a pessoa se sinta acolhida, se sinta pertencente, para que ela traga o ponto de vista dela, né, assim, a gente sabe que existem diversos perfis, né, assim, mas essa ferramenta aí, né, que eu vou chamar de ferramenta, que é a ferramenta da escuta e da abertura, né, assim, ela precisa estar presente para que haja esse senso de pertencimento e essa vontade de fazer parte mesmo, né, assim, de contribuir, de compartilhar, de trocar. Alguns teóricos, eles trazem essa relação do senso de pertencimento muito voltado para que a escuta faz parte, né? Mas é a relação do processo de confiança e legitimidade, né? E aí eu trago um pouquinho mais em relação do reconhecimento do conhecimento do outro, né? Então, existe ainda uma relação das pessoas acharem que o conhecimento da academia, né, do papel, ele é mais importante, né? E no processo de comunidade, o conhecimento vivencial, né, o tácito daquilo que se vive, ele é mais importante. Então, aí entra exatamente aí, né, Virgínia, a escuta. Se a gente consegue valorizar, né, toda a capacidade, conhecimento de todos que fazem parte, percebe que, independente da idade, independente da trajetória, ele é um elemento importante dentro de uma comunidade, e a gente passa a valorizar, né, esse espaço, né, que é de todos, ele passa a criar um senso maior de pertencimento, porque ele traz mais confiança, né? Então, é importante eu valorizar, né, seja a escuta, por meio da escuta, né, ou também do espaço, né, no qual ele pode estar compartilhando, trazendo tanto suas dúvidas, seu conhecimento, porque às vezes a pessoa não quer compartilhar o que ele tem, mas ele quer compartilhar dúvidas, né? Olha, tem essa dificuldade, eu estou aqui para aprender, eu quero trabalhar junto. Então, é uma forma, às vezes, da pessoa de compartilhar. E essa escutativa que a Virgínia traz, ela é super importante. Quando ele é acolhido, seja independente da forma que ele compartilha, né, para esse grupo, ele traz uma relação de confiança e passa a ser legítimo, né? Tem que ser algo genuíno, não pode ser simplesmente fazer por fazer, né? Tem uma teoria dos laços, que eu acho que entra aí na questão do pertencimento também, meninas,
que é a gente traça as relações da gente por laços, né? Conexões nossas. E a gente que define como vão ser esses laços. Vão ser laços mais fracos ou os laços mais fortes, né? Então, acho que aí a comunidade traz essa diferenciação. A partir do momento que você começa a conectar com as pessoas, a tendência é que esses laços sejam fortalecidos, porque a gente passa a conhecer um pouquinho mais as pessoas. E aí essa teia, né, esse tecido conjuntivo da comunidade, ele passa a apoiar todos que fazem parte do processo, né? E aí é diferente, né, daquela amarrazinha de quem está aquele laço fraquinho e está fora dessa comunidade, que às vezes a gente precisa puxar, inclusive, para dentro, né? De apresentar mais, de acolher mais, de chamar para ação e aí sim criar esse senso de pertencimento. Acho que é uma boa analogia, né? Eu gosto muito dessa relação do tecido, que a gente consegue perceber aonde que a gente quer fazer parte, né, desse processo da comunidade como um todo. Eu quero estar junto ou eu quero estar lá na pontinha, né, de uma franjinha, né, de uma rede, por exemplo. Eu achei legal que você me lembrou uma das primeiras vivências que eu tive quando eu cheguei em BH, porque eu fui participar de um curso, e aí aquilo que você joga o barbante para todo lado, né? Assim, as pessoas pegam, e alguém se mexe lá na ponta e mexe tudo, assim, né? E eu lembro que eu tinha acabado de sair de Sorocaba e chegar aqui meio de supetão, e aí eu fiquei pensando o quanto uma decisão que era individual minha mexia com uma estrutura das comunidades que eu participava, né, de amigos, de estudos, e que isso era, ao mesmo tempo que era assustador, era muito rico, assim, de me ver pertencendo a espaços que são, a comunidades que são... que você tem essa coisa, compartilhamento, essa abertura, espaços de escuta e tal. Então, vocês me fizeram lembrar de uma das minhas primeiras vivências em BH, eu amo. Tem uma coisa que a Paola falou aqui, né, que é isso do não a saber mais ou menos, mas a saber diferentes, que tem muito a ver do que vocês já estão trazendo. E antes de levar a comunidade para o escopo de negócios, eu queria que vocês me contassem da vivência de vocês a importância dos pensamentos diversos e das diversos caminhos, experiências, vivências, né, assim, nos encontros das comunidades, sejam elas quais forem. Apesar de entender que quando uma comunidade ela está muito junta ali, ela vai criando uma característica e um saber, uma referência própria. Mas ainda assim, ela é construída de indivíduos distintos, né? Então, qual é a importância nessa riqueza da comunidade, da diversidade nesses, né? Seja qual comunidade a gente estiver falando? Na realidade, a comunidade ela só pode ser formada se tiver diversidade, né? Então, se a gente trouxer um processo padronizado, né, ele já deixa de ter esse senso de comunidade, né? Que a riqueza é exatamente essa, né? Você tem ali o processo tanto da transversalidade, né, e a riqueza da diversidade. E uma coisa que é importante no processo também, que eu acho que é legal, assim, a minha experiência, basicamente, né, eu acho que vou trazer, você falou da experiência, eu comecei a fazer análise de territórios, de comunidades, passei pelo terceiro setor, né, por meio dessas formações de fortalecimento, desse tecido conjuntivo, e hoje eu trabalho com pequenos empreendimentos, né, que também também você vai criando todo esse senso também de comunidade nesse processo, quando você começa a linkar o processo da interdependência, né, que você trouxe antes, né? Então, quanto mais diverso, mais rico e mais fortalecida essa comunidade, né? Não tem como. São trocas, são compartilhamentos, são conhecimentos que vão vir para esse grupo, que vai trazer esse fortalecimento a partir da diversidade. Então, não tem como a gente falar, não cabe aqui porque não faz parte, como que eu vou explicar? Cada comunidade, mesmo se eu tiver o mesmo número de pessoas, o mesmo descritivo, elas nunca vão ser iguais. Né? Eu acho que é importante trazer isso. Eu posso falar de comunidades de empreendedores, eu posso falar de comunidades de empreendedores em Belo Horizonte, via Impact Hub, mas posso falar de Manaus. Com certeza a gente vai ter diferenças. E aí, dentro da própria comunidade, que eu acho que a gente também tem que ter esse olhar, ele traz as suas microcomunidades, né? A gente se reúne por um interesse em comum e depois a gente vai trazendo outros formatos e se modulando. E isso traz também mais diversidade para o grupo.
né? Então, eu posso me encontrar dentro dessa estrutura do Impact Hub hoje, enquanto um grande grupo, mas aos poucos, né, eu vou falar da minha história. Hoje eu já converso mais com a Jussara, porque a gente tem mais familiaridade no assunto, aí tem a Paola, e ainda tem outros que a gente ainda, mesmo que a gente esteja dentro de uma comunidade só, que ainda não aproxima, por quê? Não intencionalmente, mas porque essa diversidade, ela tanto enriquece, mas também ela faz agregar, né? Então, você vai buscando, de algumas formas, os iguais, mas também os diferentes, no sentido de agregar valor. Mas a tendência de se conectar sempre aqueles que têm os interesses mais comuns, né? Acho que eu dei uma embolada aí, mas acho que fez um sentido. Vamos pensar. Não, eu acho que o assunto dá uma embolada mesmo, né? A minha cabeça, minha velocidade de pensamento é um pouco maior do que a minha fala. Então, vai, Virgínia, desembola pra gente. Não, eu ia falar que é isso mesmo, né? E o mais bonito de uma comunidade é que isso é fluido, né? Então, nesse exemplo da André, tipo, não, hoje, né, assim, o que eu tô fazendo tem a ver com essas pessoas, com esse objetivo, mas você tem outras oportunidades ali, né? Assim, tem outros, são vários caminhos, né? Assim, então, assim, amanhã eu vou querer aprender o quê, com quem, e vou poder ensinar o quê para quem, né? Assim, então, isso é fluido e te traz muita oportunidade, né? Assim, para mim tem um ponto também disso que você perguntou, que é de cada um também entender qual que é a sua contribuição para uma comunidade, né? Qual que é o seu presente, né? Assim, o que você pode também trazer para aquilo? Porque a gente sabe que, assim, se você também não trouxer nada, tudo bem, o retorno também não, né? Assim, é proporcional, né? E quando a gente entende, tá, eu quero estar naquela comunidade por aquele motivo, porque eu tenho isso e eu ofereço, isso também tem traz essa questão também de estar aberto para o diverso, né? Assim, cada pessoa vai ter uma contribuição única, né? Então, é bom cada pessoa entender de onde vem, por que está ali, né? Tem toda essa reflexão mais profunda também. Eu nem ia falar, não, mas se trouxe nisso, acho que vale. Para trabalhar, principalmente com populações que às vezes não têm são mais simples, têm dificuldade dessa compreensão, porque é um tema super complexo. A Ananda falou quanto ele é muito simples, intuitivo, mas ele traz uma certa complexidade. Então, eu sempre trabalhei com 3 S's, né? Que é a sinergia, a sintonia e o sincronismo, né? Para a gente pensar. Aí vai falar, mas por que, André? É aquilo. Primeira pergunta, né? Está em comunidade, todos querem colaborar. Se você não tiver alguém que não quer colaborar, não vai funcionar. Então, não adianta eu colocar meu nome ali, falar que eu estou lá, estou inscrita. Isso não é comunidade. Comunidade, todos têm que colaborar e têm que trazer de alguma forma, né? A sintonia é saber exatamente qual que é o meu momento, né? Então, às vezes eu vou ser protagonista, às vezes eu vou estar só observando, às vezes agora eu acolho, agora eu escuto, agora eu falo. Então, esse momento da comunidade, não dá para ter uma comunidade de 100 pessoas e 100 protagonistas. Isso é fato. Então, cada hora vai ter um momento. E o sincronismo vai ser isso, é de saber qual que é o seu momento, né? Então, às vezes, né, a Virgínia tem uma ação dentro da comunidade, o outro vai ter uma ação logo em seguida, mas para dar uma cadência no processo, mas que não necessariamente é o mesmo movimento no mesmo tempo, né? Então, acho que uma boa observação é o nado sincronizado. Eu adoro observar por quê. Ele traz toda uma beleza, mas os movimentos parece que eles são os mesmos, mas tem hora que eles dão sequências em tempos diferentes, e a comunidade é isso, né? Então, às vezes eu vou puxar e outros vão dar sequência àquele movimento no decorrer da minha necessidade e da minha disposição. Mas se tiver alguém que não quer colaborar, não funciona, né? E aí já tem a grande diferença. Maravilhoso. Eu estou tentando, enquanto mediadora, fazer um equilíbrio entre tanto de coisa que está passando na minha cabeça e entre como direcionar essa conversa, né? Mas eu lembro de uma conversa que eu tive, que me perguntaram qual que era a minha primeira lembrança de comunidade. Assim, né? Eu nasci em Taboão da Serra, o que quando a gente lê como comunidade de território a gente pensa, né? Então, assim,
Eu nasci num lugar onde eu não conheço ninguém, mas todo mundo me conhece, porque conhece minha avó, conhece minha mãe, né? Assim, que todo mundo pede ajuda, que ninguém passa nada sozinho. E aí, quando eu cheguei no Hub, eu vi uma comunidade nesse senso de apoio, de, né, assim, mas num escopo de negócio, que para mim era uma coisa muito nova. Agora eu tô há 4 anos aqui, eu só sei fazer, eu só sei trabalhar desse jeito agora, que eu encontrei a minha forma de trabalho, que, como você disse, né, é natural que a gente seja colaborativa, assim, mas é legal ver negócios colocando como a estratégia central a colaboratividade. E aí eu vou direcionar a nossa conversa para isso agora, para fechar um pouco o escopo de comunidade, direcionando para negócios, porque eu acho que a gente já conseguiu trabalhar um pouco bem alguns conceitos, eu já anotei tudo que eu preciso pesquisar aqui para uma segunda conversa, mas fechando mais para o escopo de negócio. Eu e a Polly, a gente estava numa conversa ontem, que a gente falou o quanto era legal quando, um pouco antes da pandemia, assim, chega pessoas do mundo todo aqui no Hub, e elas se sentem intimamente ligadas a gente que nunca viu, porque elas sabem que aqui é um Impact Hub. Então, elas fizeram parte de um Impact Hub de Madrid. E elas chegam aqui como se a gente fosse amigas de muitos anos, assim. E elas sentem essa confiança que tinha lá em Madrid aqui, apesar de produtos diferentes, espaço diferente, mas por saber que o modo de fazer o negócio é um modo do Impact Hub dessa rede, né, assim, que é uma rede é a mesma, eles se sentem super confortáveis, que vem a partir da confiança, que vem de entender que ali vai ter uma escuta, uma abertura e tal. E aí, Vi, essa minha próxima pergunta é direcionada para você, assim. Eu não sei se é uma pergunta que eu te fiz, mas é uma pergunta que eu sempre gostaria sempre fiquei pensando em fazer. Como foi começar um movimento de criar uma comunidade empreendedora? Como que faz isso, na verdade? Porque eu cheguei aqui, eu faço parte dessa comunidade, eu participo como uma ativadora dessa comunidade, mas ela já estava criada. Membros antigos voltam e se sentem parte, sentem que querem colocar alguma coisa, né? Então, assim, eu cheguei numa comunidade que já estava movimentando. Como foi começar isso há 10, 12 anos atrás? Né? Você começou esse engajamento em 2009. O Impact Hub, a rede de Impact Hub Global também estava ali no começo, e a gente não discutia do ponto de vista de negócio, tanto que a gente discute hoje colaboração, isso não estava ali no centro dos negócios, como tá, conforme os problemas vão ficando mais complexos, as pessoas estão entendendo que a gente só anda junto. Como que foi, como que se cria uma comunidade desse jeito, né, que é um movimento, que é uma... Como que faz? Você podia dar o passo a passo aí pra gente? Ai, quem dera, né? Receita de bolo. Mas eu conto assim, da nossa experiência, né? Assim, a gente identificou, na verdade, uma necessidade no nosso território, né? Assim, que é apoiar negócios com propósito, negócios de impacto, o empreendedorismo mesmo, né? Assim, já existiam no que hoje a gente chama de ecossistema, mas na época nem tinha essa palavra, outros atores, né? Que também trabalhavam com isso. Então, a primeira tarefa foi conversar, né? Foi escutar as pessoas, escutar as necessidades. Antes mesmo de ter o espaço físico, a gente conversou com mais de 200 pessoas. Então, que partiu da nossa rede de relacionamento, né? Tipo, tem uma pessoa ali que interessaria, e aí a gente conversava com essa pessoa, pedia para ela indicar outras, e aí a gente foi conversando. E quando a gente abriu o primeiro espaço, já tinham pessoas interessadas em fazer parte, né? Assim, e algumas, independente do espaço, queriam fazer parte, outras... Então, meio que o modelo ele foi surgindo a partir dessas conversas. E aí, para mim, tem um ponto importante também, que é reconhecer o que já existe, né? Então, a gente está conversando com várias pessoas que têm esse interesse, que querem estar juntos. A gente, né, assim, todo mundo aqui sabe o desafio que é empreender, que é ter um negócio. A gente passa pelas mesmas dificuldades, né? Então, nada mais justo do que a gente ter um espaço para compartilhar isso, né? Assim, para crescer junto, para se apoiar e tal. Então, esse passo também de trazer, reconhecer e trazer para dentro o que já existe é uma força.
né? Então, assim, o que as universidades estão falando sobre impacto, sobre empreendedorismo? Né? Quais são as leis que existem sobre isso, né? Sobre impacto, sobre social? Assim. Quem são as pessoas dos diversos bairros e territórios que estão empreendendo? Quem empreende na periferia? Como que a gente traz diversidade? Né? Quem está empreendendo na periferia? Quem está empreendendo no centro? Quem está empreendendo? Vamos colocar essas pessoas para conversar? Então, assim, e esses são os espaços de construção, né? São os espaços de diálogo que vão criando essa força, né? Então, o que as universidades estão falando, o que o Sebrae, né, está falando, quais são todas as instituições relacionadas ao assunto e como que a gente monta essa engrenagem, né? Porque, assim, as necessidades, elas vão passar por todos esses atores, né? Então, ter esse espaço onde... E, assim, nem sempre, e quase nunca, esses atores, eles concorrem, né? Assim, cada um entrega ali uma parte. E aí que está a necessidade mesmo de compartilhar para conseguir trazer resultado para um território. Né? Assim, se a gente pensa BH, né, André, que é mais da nossa época, há 15 anos atrás, é uma BH completamente diferente, né? Assim, eu, por exemplo, sou de uma época que a gente formava, as oportunidades estavam no Rio, estavam em São Paulo, a gente tinha que mudar daqui, né? Não tinha startup, não tinha empreendedorismo, não tinha tanta opção, né, para a gente. Então, esse foi o nosso início aqui, né? Foi quando a gente entendeu que um pequeno grupo de pessoas pode transformar uma realidade, né? E aí foi isso que esse grupo fez, né? Assim, que esse grupo, junto com o que cada um podia contribuir, né? Fez acontecer, assim, né? Então, a gente entender e trazer para esse contexto o multissetorial, né? Assim, então, o governo, a academia, trazer todo mundo para esse diálogo é uma das chaves também. Né? Maravilhoso. E, Virginia, você alcançou uma meta que foi reverter a roda, porque aí eu vim de São Paulo para Minas Gerais, então, assim, deu certo aí, 15 anos depois. Parabéns, Belo Horizonte te agradece. Brincadeira. Não, mas eu acho muito legal como a ideia, eu acho isso extremamente importante, a ideia de você não tentar criar algo novo por só, né? Assim, tem gente já falando de coisas similares e que você juntar elas têm entregas diferentes, mas às vezes podem ser entregas muito similares, e aí a gente vai do pensamento da mudança, né? Assim, existe mundo e mercado suficiente para muita gente em conjunto criar junto, né? E aí eu acho legal isso de você observar quem já está lá atuando e entrar como potencializador daquelas atuações e do conjunto, assim, que é uma coisa que eu vejo muito no Hub, é um dos maiores prazeres de trabalhar enquanto comunidade, é ver isso, assim. E aí agora, jogando para a Andréia, especificando mais, Andréia, a gente conversou algumas vezes, eu entendi e desentendi algumas vezes o que você faz, eu preciso ser sincera com você, mas na área que eu trabalho, eu já entendi que eu desentendo e entendo o que alguém faz várias vezes, que as pessoas são múltiplas. Mas você traz a trajetória de rede e comunidade como a chave para as entregas e as soluções dos projetos que você faz. Você vem de uma trajetória de grandes empresas e que você percebe que, na verdade, você precisa ali focar em projetos de desenvolvimento de território, nas pequenas empresas, com essa sabedoria, essa conversa com as grandes empresas, o que é muito chave, muito legal. E aí você também traz isso como educadora, né? Assim, como pesquisadora, educadora. Me conta como que você entendeu que rede e comunidade era o ponto-chave para você trabalhar com isso, sabe? Assim, que era a estratégia-chave para desenvolver a sua carreira e os negócios que você empreendeu e participou depois disso. Aí eu volto lá no início, né? Começou de uma forma muito intuitiva. Ontem eu estava até fazendo essa análise esses dias. Minha primeira, acho que vale voltar um pouquinho lá no tempo. Minha primeira oportunidade de trabalho, eu trabalhei na CDL por muitos anos. Foi meu primeiro emprego, na Câmara dos Dirigentes Lojistas. E
na realidade, ele não funciona como uma grande comunidade, porque ainda não, eu acredito, mas é onde é um conglomerado de grandes empreendedores, né? De pequenos, médios e grandes. Então, acho que ali pode ter sido meu primeiro impulso, penso eu, né? Tem hora que eu fico pensando nisso, porque, coincidentemente, esses dias eu tive com eles lá e me voltou algumas coisas na mente. Mas a observação, Ananda, eu acho que foi o primeiro passo de entender, né, onde que eu gostaria de chegar. Porque quando a gente passa a entender que a gente tem um processo de interdependência, eu não sou nada sozinho, a gente passa a entender essa necessidade de comunidade. Quando eu começo a trabalhar, né, eu me formei em serviço social, mas eu sou uma assistente social fora da caixa, porque eu nunca trabalhei na ponta como assistente social. Eu sempre trabalhei com projetos e sempre trabalhei voltado para desenvolvimento local. Então, quando você começa a fazer essa observação também desses territórios, você começa a perceber que ninguém é nada sozinho, né? Então, você passa também a ver que é um processo, né, que você está ali, mesmo que você queira desenvolver um espaço, você é se você não for aceito naquela comunidade, naquele território, você vai ser expurgado e não vai conseguir contribuir. Então, essa necessidade de eu fazer parte, mesmo que está representando uma empresa, mas eu ter esse senso da comunidade me aceitar nesses espaços, acho que foi o primeiro pontapé dessa relação. Né? Então, porque eu não queria, né? Eu trabalhei em multinacional, eu não queria entrar dentro de uma comunidade como a que vai mudar o mundo, pelo contrário, eu sempre trabalhei escuta, que é o que a Virginia falou, né? Vamos ouvir, vamos entender. Aqui, ó, você pode ter essa estrutura, mas aqui funciona diferente, né? Qual é esse funcionamento? E sair muito dessas nomenclaturas padrão. Então, acho que quando a gente passa a entender o que é o fazer do outro e não a nomenclatura, né? Porque a gente às vezes fica buscando padrão, foi o outro passo. E aí, coincidentemente, nessa observação, aquilo que para mim já era muito intuitivo, que eu falava, eu acho que essa diferença faz diferença, aí eu fui estudar. Foi quando eu fui fazer o mestrado, né? Então, quando eu entrei na área de inovação, e eu falei com dois professores que viraram meus amigos, tenho o maior carinho, eu falei assim, eu quero falar sobre rede de colaboração, quero falar dessa relação de interdependência. E aí, alguns falaram assim, você vai falar de terceiro setor. Eu falei, não é terceiro setor, porque isso é muito novo. Apesar de você ter livros lá do início da década de 1920, mas ele é muito novo, porque é aquilo que a gente está falando. Se a gente não mudar agora, a gente vai viver uma eterna crise, né? Então, existe um pesquisador que chama Manuel Castells, que ele fala exatamente isso, da sociedade em rede, da comunidade, e que, se a gente não criar as habilidades, o que a internet fez? Né? Acho que eu vou trazer isso, porque acho que vai ficar mais claro por que a gente precisa fazer. O que a internet fez? Diminuiu as distâncias, a gente consegue conectar cada vez mais com as pessoas, só que a gente não tem habilidade, porque a gente perdeu essa habilidade orgânica lá de trás. Então, o que pode ser, apesar de ser algo muito já antigo, mas essa habilidade ela passa a ser uma nova competência de conviver novamente em comunidade, num mundo só que altamente conectado, com uma grande número de informação muito acelerado. Então, isso passa a ser uma nova competência. Por quê? A gente já tinha vida de sociedade, mas a gente não tinha essa relação de conexão que a gente tem hoje. Então, isso passa a ser uma nova competência que traz uma geração de inovação diferenciada, que pode, inclusive, ou trazer novas crises, né, se a gente não souber lidar com isso, ou também trazer novas soluções. Então, é um caminho, sim, né, eu acredito, e aí não saiu do meu intuitivo, mas hoje a gente tem vários estudiosos que vêm traçando essa linha, que se a gente não voltar a fazer observação do orgânico, entender o que é a vida, mas ter essa habilidade junto à questão informacional, a gente não vai achar o caminho. A gente vai continuar... A hierarquia proposta pela formação, essa piramidal, dentro desse processo complexo, não funciona. Ele não funciona. Ele está fadado ao fracasso. Ou a gente se adapta nos processos mais fluidos e entender que a gente precisa se articular e conectar, e que a gente é o complemento e se complementa com o outro, que a gente molda e é moldado o tempo todo,
Se a gente não tiver essa intenção, não tiver essa compreensão, a gente não vai dar certo no mundo. É o que a gente está vendo agora, né? Com tanta coisa acontecendo, porque a gente vem numa estrutura de poder que está fazendo o que está fazendo com o planeta, que está fazendo com as relações e tudo isso voltado para uma estrutura piramidal. Então, quando a gente volta para a horizontalidade, você vê que o caminho ele fica um pouco diferente. Então, acho que lá essas bases, né, que eu tive, começou a abrir meus olhos, e aí a gente vai aprofundando, né? A gente vai virando curioso, vai entrando, e vai fazendo mais sentido na vida da gente. Quando faz mais sentido para a gente, né, a gente não quer largar mais o osso, né? Quem está acompanhando a gente, se quiser mandar alguma pergunta no chat, pode, tá? Fica à vontade, assim, porque esse é um bate-papo mesmo. Ao mesmo tempo que é um bate-papo que eu me sinto completamente confortável, por ser duas pessoas das quais eu tenho uma relação ótima, né? Assim, a gente já conversou bastante, então eu me sinto confortável para falar com vocês. É uma das mediações mais difíceis que eu já fiz, porque é um assunto que dá para ir tantos caminhos que eu tenho que tomar uma decisão muito rápida de para que caminho a gente vai, apesar de um roteiro prévio, sim, porque é bem complexo isso de comunidade, né? Ela está na base de várias instâncias da nossa vida, assim. Pensando em como uma fala como a sua, André, é um direcionamento para possíveis pessoas entenderem que é um caminho de estudo, de aprofundamento, ou a Virginia trazendo isso, mostra uma fala de como jovens podem organizar as suas comunidades, as suas realidades a partir do que estão acontecendo e propagar essa coisa de voz, né, usar a internet para isso. Acho que são falas que, para além de trazer métodos, conceitos e tal, são falas muito inspiradoras, assim, que eu estou me inspirando bastante nelas. E aí, para conseguir manter o foco da nossa conversa, eu não me perder, ainda falando de comunidade e negócios, eu não sou empreendedora, eu sou intraempreendedora, eu já reconheci que o meu papel hoje é isso, né? Apoiar a partir do lugar onde eu estou, o desenvolvimento de negócio. Aí eu acho divertidíssimo e super difícil fazer isso, que vem dessa base do que o Hub me ensina, que é dessa escutativa e de, a partir disso, olhar para a rede, né? A gente potencializar ali. Eu sei os benefícios para mim está muito claro os benefícios de participar de uma comunidade enquanto empreendedor, porque eu ativo esses benefícios a todo tempo para os nossos clientes, parceiros, né? Até pessoas que, começos de conversa, que batem aqui para a gente fazer uma parceria e começam a conversar disso, ou os projetos que a gente entrega. Mas eu queria que vocês, enquanto empreendedoras, fundadoras de negócios, né? Com expertise de várias áreas e dentro de movimentos extremamente importantes como o Sistema B, como o Hub, qual é a importância de ter um negócio participando de uma comunidade, né? Assim, de uma comunidade empreendedora especificamente. Quais são os benefícios, quais são os desafios? E aí eu queria fazer um pouco do link com o momento que a gente está vivendo, né? No momento que a gente viu o impacto, ele ser... claro que em níveis diferentes para as pessoas diferentes, mas do ponto de vista de negócio, aqui na Savassi a gente viu uma mudança completa dos negócios, né? Muita coisa abriu, muito mercado, mas muita coisa fechou, muito mercado foi impactado, muito mercado foi potencializado. Como vocês veem isso, assim, dos ganhos e desafios de participar numa comunidade enquanto negócio e de como isso foi importante ou qual foi a importância disso num momento como a pandemia? Vai para o ímpar. Eu vou engatar, já estou com o microfone aberto. Acho que a Trelva está na fala anterior da Virgínia, né? Que eu queria até trazer isso, né? E dar os parabéns, porque é algo de vanguarda, né? Naquele momento de pensar numa comunidade onde ninguém se pensava em comunidade. Então, assim, é o primeiro pontapé. E aí eu acho que entra um pouquinho que o Impact Hub trabalha, que é o olhar do ganha-ganha, né? Então, se você monta uma comunidade, não é uma comunidade de concorrência, né? Ali tá, todo mundo para ganhar. Como que a gente vai ganhar em formas diferentes, mas todo mundo está para ganhar. Então, acho que aí entra o primeiro olhar para cima do empreendimento. E quando a gente pensa, né, em estar em comunidade, o que a gente... São os primeiros ganhos que a gente tem. Eu acho que, para mim, um dos maiores é a aprendizagem coletiva. A gente está num espaço de ter essa possibilidade de escuta e criar essa possibilidade de uma aprendizagem coletiva, de poder...
proporcionar para aquele grupo ou para pessoas fora daquele determinado grupo disseminar essa aprendizagem como um todo. Isso é um dos ganhos. Outro ganho, aí a gente vai falar mais do empreendedor, é redução de custo, né? Então, a gente pensar, não tem como, se eu vivo em comunidade, eu escuto as necessidades do outro, eu vou, é uma engrenagem, né, Virginia? Acho que uma coisa vai, eu tenho aprendizagem coletiva, eu tenho redução de custo, porque se eu for comprar alguma coisa, posso fazer uma compra coletiva, ou eu já faço uma articulação dentro dessa comunidade que me reduz algum custo. Tem várias possibilidades de redução de custo. O ganho de capital social, né, que é ele individual, a gente sai de 0 a 100 muito rápido, né? Eu acho que ele é muito rápido. Vou pegar uma cola aqui, que eu notei umas coisas e esqueci. E a parte da inovação, né? A inovação, gente, né? A gente já falou isso aqui, ela é fantástica. Você está dentro de um lugar de extremamente diversidade, ouvindo várias possibilidades, e ali o crescimento e o processo inovador do seu empreendimento, ele vai ganhando escala, né? E aí, pensar dentro de uma pandemia, eu estou tentando ser bem breve, tá, Virginia, para eu te ouvir, tentar dentro de uma pandemia, que aí é o outro ganho, é as soluções coletivas. E aí a pandemia vem nisso. Então, se eu estou dentro de uma comunidade, eu estou pensando no ganha-ganha, eu quero que todo mundo passe por essa crise da melhor forma. E aí, quando a gente não está em comunidade, aí é o ganha-perde. Para que eu consiga manter meu empreendimento, eu vou ficar cruzando os dedos para fulano fechar o dele. Né? Então, aí acho que muda essa possibilidade. E nas grandes crises, viver em comunidade, ela traz essa possibilidade de todo mundo manter o mínimo viável por um determinado tempo de crise. Né? Acho que aí todo mundo ninguém pode até se destacar, mas a intenção não é ninguém se destacar, mas todo mundo se sustentar da mesma forma. Acho que vou pegar a cola da André aí, é bem isso, assim, eu acho que tem um ponto que o ser humano, ele tem a necessidade de contribuir para além dele. E a comunidade é uma oportunidade para isso. Né, assim, eu acho que tem várias formas. Né, assim, tem essa forma, né, assim, do coletivo, de diminuição de gastos, tem a forma, eu tenho um projeto e eu quero que trabalhe comigo gente que eu confio, gente que está na minha comunidade, gente que pensa, né, assim, que tem valores parecidos com os meus. Então, tem essa questão, né, da oportunidade para os negócios. São diferentes negócios, então, assim, provavelmente o que um negócio está quebrando a cabeça, o negócio que está sentado ao seu lado, ele pode ter a solução ali, né? Então, é como que a gente consegue mesmo enxergar e se abrir para conversar, né? Assim, para entender a nossa necessidade, para entender a necessidade da comunidade, para ver como que a gente contribui e como que a gente pode também se beneficiar de alguma forma, né? Assim, então, os caminhos, eles são vários, né? Assim, a gente já teve muito exemplo aqui de gente, quero muito fazer um evento, mas eu não consigo viabilizar, você pode, vamos fazer junto? Né? Assim, vamos, assim, olha, eu tenho isso para oferecer, o que você tem para oferecer? Beleza, que dia que a gente vai fazer, quando, né, como, faz ali um plano e a coisa acontece. Para mim tem isso, assim, né, quando você trouxe essa questão do empreender, né, de ser empreendedor, porque para mim empreender é fazer acontecer. Né? Então, eu acho que a gente já acabou com aquele ponto de que quem empreende é quem tem um negócio. Não tem isso, né? Assim, você pode empreender na sua casa, na sua família, no seu trabalho, principalmente. Continue assim, Anã. Que é isso, né? Assim, as coisas precisam acontecer e fazer acontecer é o nosso papel mesmo. Eu acho que a parte começa a ser parte não né? Empreender é um comportamento, né? Acho que a gente mudar esse olhar. Empreender não é uma ação, é um comportamento, né? Acho que a gente começa a perceber as diferenças. Né? Sim. Não, eu acho que vocês falaram coisas que eu vi no dia a dia acontecendo durante a pandemia, né? A gente sentando e conversando com os nossos negócios, a gente renegociando coisas para também apoiar os nossos negócios. Eu acho esse tipo de
essa forma de andar de negócio, assim, né? E até você estava falando muito sobre a coisa horizontal, né, André? A gente tem uma organização horizontal, né? Enquanto profissionais mesmo dentro do Hub, e como isso é uma geração de ganho absurdo, né? De autonomia, de realização de ideias, de potencialidades. Então, esse evento só está acontecendo porque a Poli colocou que deveria acontecer e ela tem autonomia para chegar e me obrigar, entendeu? Então, assim, isso é muito legal, isso, porque eu estou falando no tom de brincadeira, mas é realmente um ganho de riqueza, de olhares distintos para um negócio que tem uma Big Boss, que é a Virgínia, sabe? Mas ainda assim, a construção ela é coletiva. E é engraçado que a gente tem até membros que a gente brinca que são membros que dão opinião no negócio, né? A gente senta para conversar com o negócio dele, aí eles dão 7 opiniões do Hub e a gente fala, não, beleza, a gente vai ter que olhar para isso, porque é um ganho, sabe? A pessoa está olhando para o nosso negócio de uma forma extremamente empática e amorosa, falando, olha, eu sei que talvez isso aqui seja uma possibilidade, vocês já pensaram nisso? E isso, para mim, é um valor muito legal, né? Assim, a pessoa se sente segura o suficiente para poder falar e falar de um lugar que ela olha de uma forma empática. E aí... Confiança, né? Você estaria pagando uma consultoria cara para receber a mesma informação, às vezes, e não uma pessoa que confia no seu processo. Aí, eu voltei para a faculdade para o design, mas eu acho que a faculdade não vai me ensinar tudo o que esses 4 anos de Hub me ensinam enquanto negócios, de aprendizado de troca mesmo. Com uma conversa que a gente fez com você antes, a gente aprendeu coisas que a gente já foi levando para dentro da nossa gestão de comunidade. Eu almoço com a Virgínia um dia assim, um dia não, assim, quanto eu aprendo sobre empreender, assim, sabe? E quanto eu decido não ser dona do meu próprio negócio por motivos de saúde mental, mas de geral, como empreender, né? Assim. E aí eu tenho uma pergunta, vocês falaram de multissetorial, vocês falaram de diversidade em comunidade, né? Assim, acho que vocês têm abordagens próximas, ações distintas, mas no mesmo universo que a gente tem proximidade aí. Como que é você, dentro de negócios, por exemplo, a Andrea vai fazer desenvolvimento local, e aí já chega numa comunidade estabelecida. Então, você tem que falar com pessoas distintas, ideias distintas, às vezes levar o governo, às vezes levar algum projeto, às vezes levar uma grande empresa. Virgínia, você está na coordenação nacional aí do Cidades Mais B, que tem, por seu viés, uma conversa muito setorial, então a gente tem que conversar com advogado, governo, negócio social, os engajadores, líderes das comunidades menos favorecidas. Então, assim, como que quais são as estratégias ou quais são as ferramentas? Eu acho que a gente não vai dar uma aula sobre todas, mas o que a gente pode trazer para as pessoas que estão querendo colocar a comunidade como um centro de negócio, ou para pessoas que estão querendo criar comunidades ou entender as comunidades onde seus negócios estão, como que a gente conversa com essas diferentes pessoas? Assim, a gente já falou da escuta, a gente sabe que tem uma coisa do coração e ouvido aberto, mas que estratégias ou técnicas e como que a gente se abre também, assim, né, para ouvir o diferente? Tem várias ferramentas, né? Assim, eu acho que, falando um pouco desse multissetorial, assim, né? Eu acho que a gente tem que entender, assim, o que cada ator, né, assim, dentro desses setores, tem como estratégia de desenvolvimento, por exemplo, territorial, né? Assim, porque, trazendo de novo assim, um ponto que a gente falou, não é reinventar, né? Assim, é potencializar aquilo que já está sendo feito de forma com que traga os melhores resultados, né? Então, você vai lá, Fieng, qual é a sua estratégia de desenvolvimento de cidade? Né? Assim, qual que é a sua estratégia, a sua ferramenta que você usa para que as indústrias tenham um impacto positivo maior, né? Assim, então, eu estou falando, voltando para o impacto, né? Assim, então,
Sebrae, as pequenas e médias empresas, qual que é a estratégia né, assim, vocês construíram para que essas pequenas e médias podem também se reconhecer como negócio de impacto? Né? Assim, quais indicadores são usados? Qual é o desafio? Né? Então, que passa aí por uma articulação, né? Assim, de entender, de conseguir fazer esse desenho, né? Assim, daquilo que realmente é. E quando a gente faz isso, que é um espaço de diálogo, né? Assim, daí a gente consegue entender, né? Assim, daí emerge. Você fala assim, como que vai ser o projeto tal? Tem que emergir, né? Assim, a comunidade, ela tem o tempo dela de trazer isso, não tem como forçar, né? Então, eu já ouvi muito isso, não, assim, ó, tá aqui a nossa missão é essa aqui, mas vão lá para escutar a pessoa. Não, assim, não tem. Ou você cria junto, né? Assim, e aí vai emergir uma coisa que realmente tem força o suficiente para se sustentar, ou a iniciativa você não vai escutar falar dela mais nos próximos 2 meses, assim, né? De 2 meses para frente você não vai escutar falar dela mais. Então, e aí eu acho que tem isso, né? Assim, que a gente vive nessa sociedade que é corrida, que tem que ter tudo para ontem, porque as pessoas estão ansiosas, porque tem que ter resultado, porque assim, não, o ritmo da comunidade não é esse, né? Assim, um ritmo de comunidade é um outro ritmo. Porque aí eu fico pensando assim, né? Viver em comunidade hoje é uma tarefa nossa para que a gente seja revolucionário. Olha, que coisa. Né? Assim, que antigamente, né? Assim, era o básico. Se a gente conseguir voltar, né? Assim, viver em comunidade, que é uma tarefa, que eu acho que é uma tarefa de todos nós, nossa, já vai ser por si só um ato revolucionário, sabe? Então, entender esse outro ritmo, né? Esse outro ritmo do sistema, de como que as coisas acontecem, porque depois disso ainda tem isso, né? Assim, ainda tem essa questão de como que isso vai refletir no sistema. Né? Hoje a gente consegue ver o reflexo nos territórios que a gente trabalha, porque o impacto ele é a longo prazo, né? Assim, ele se sustenta e aí no longo prazo você consegue ter o retorno disso. Não é hoje você fez uma ação, amanhã, né? Assim, se você pega exemplo até da Paola que está aqui, o que o negócio dela faz, né? Assim, de reforma em periferias, né? Em casas de periferia, o resultado desse trabalho, ele está lá na saúde, ele desafoga a saúde, ele desafoga, né, assim, ele melhora o saneamento, e isso a gente vai ver num prazo que ele é longo, assim, né? Não é tipo, ela fez a reforma hoje, amanhã tem um indicador lá né, de saúde ou de qualquer outra coisa. Então, e quando a gente olha, né, assim, para os objetivos de desenvolvimento, a gente olha para as metas lá, são coisas de longo prazo, né? Assim, mas que a gente precisa também medir, né? A gente precisa conseguir mensurar isso, qual que é o impacto que a gente está, que cada negócio, né, assim, ele leva para o todo, né? Então é um pouco isso aí. Estou aqui pensando, nossa, vou fazer igual você, Ctrl-C, Ctrl-V, mas eu anotei umas coisinhas aqui. É porque é muito, né? Porque se a gente vive legitimamente comunidade, as respostas vão ser as mesmas, né? Não tem uma receita de bolo, mas intuitivamente é a mesma coisa. Mas eu adorei quando você fala do tempo, sabe, Virgínia? E aí eu acho que isso, é um dos pontos super importantes, porque eu brinquei esses dias, vou fazer a piadinha antes, brinquei esses dias que aquilo que a gente tinha tudo de graça no mundo, na minha época, na época da Virgínia, vou fazer de conta, viu, Ana? Não na sua época, né? Na minha da Virgínia, mas principalmente dos meus pais, da minha avó e tudo mais, era de graça e era posto. E aí o que a gente está entrando? Numa era no qual os meus filhos, que são totalmente 100% digital, se bobear, vai ter que pagar para ter a mesma coisa. E aí isso desde as partes dos produtos, né, de alimentação, mas inclusive para a formação de competências, né? Que foi o que você falou e eu falei antes. Competência, viver em comunidade vai ser o grande diferencial.
Só que se não aprendeu até agora, provavelmente vai ter que pagar caro para tentar desenvolver essa habilidade depois. E entender que estar acelerado não é respeitoso, né? A gente às vezes não respeita o tempo do outro, o tempo da comunidade, e aí a comunidade independente do seu formato, se é território ou espaço. Então, quando eu entro, né, no espaço que é do outro, primeiro eu tenho que respeitar esse espaço. Eu posso fazer parte da comunidade do Impact Hub, mas se eu passo a integrar uma comunidade de governo, né, aí vamos pensar o governo enquanto uma comunidade, eu preciso entender como é o funcionamento deles e não aplicar a minha estrutura a eles. E que muitas das vezes acontece isso. Né? E isso é a maior erro de gerar impacto positivo. Né? Provavelmente eu vou gerar impacto negativo. Né? Então, a respeitar o tempo do outro, ouvir, né? É o que a gente trouxe no início também, porque a gente, quando pensa em viver comunidade, a gente tem que lembrar de novo, vou falar 20 vezes, mas sai do pensamento da hierarquia piramidal. Né? Eu tenho que entrar junto, eu não sou mais importante, né? Vocês estão me permitindo entrar nesse espaço, eu quero te ouvir, né? E aí, só reforçando o que a Virginia falou, mas com outras palavras, fazer com. Eu falo isso o tempo todo com quem trabalha comigo. Fazer com e não fazer para. A gente está cansado em achar que é porque eu tenho currículo, eu tenho não sei quantos cursos, então eu tenho a capacidade e habilidade para fazer para a pessoa, para a comunidade, para a empresa, para o governo. Né? Então, uma forma da gente trabalhar respeitosamente dentro dessa mesma linha, né, que a comunidade vem crescendo, é fazer com as pessoas. E o com é a escuta, né, que a gente falou lá do início. Então, aí eu vou pegar o exemplo da Paola, que a Virginia trouxe. Se ela entra dentro da cabana, como ela faz, e não ouve as pessoas, ela não vai gerar nenhum impacto na vida das pessoas. Nem é curto, nem médio, nem longo prazo. Pelo contrário. Então, acho que aí, nós aqui, né, aí eu vou falar nós, nesse espaço, precisamos ser, eu falo muito isso, a gente não é líder, a gente é um animador, Ananda, que eu acho que a Ananda tem essa característica de animadora, mas animadora de fazer as conexões, de dar a mão às pessoas e conectar. Né? E a gente pensar isso, que dentro dos espaços que a gente respeitar o tempo, a cultura, a forma do outro, mas também ser esse animador, esse conector, de tentar dar as mãos e fazer que as conexões aconteçam. Né? Eu acho ótimo, antes de mais nada, como essa conversa está economizando umas 4 sessões da minha terapia, porque a gente falou sobre respeitar tempo, sobre ser animadora de conexão, sobre, né, assim, todo mundo tem para oferecer, assim, eu acho ótimo, vou chegar para a Silvia e falar, Silvia, olha, fizeram um bom trabalho por você. Eu acho que foram muitas coisas, né, assim, que a gente conversou. Eu acho que já dá para ter uma visão muito completa desse assunto. Um livro, né? Dá para fazer um livro. Dessa conversa, dá para a gente fazer aberturas para outros assuntos específicos, assim, até para trazer conteúdos mais aprofundados, assim. Então, eu quero sugerir que a gente vá caminhando para o fim, porque eu, por exemplo, estou com muita informação que eu preciso, apesar de muitas das informações que vocês falaram, é o que eu trabalho, é o que a gente aplica, né? Assim. Mas eu acho muito legal que tem muita coisa que também está no nível não consciente, sabe? Eu cheguei e o Hub já fazia isso tão de uma forma tão natural, que a gente faz de uma forma tão natural, somando com o que a gente tem para somar, né? Que a gente vai aprendendo junto com o Hub, que ouvir tudo o que vocês estão falando é trazer para um nível consciente algumas coisas assim, que eu estou achando muito potente, né? Eu brinco com a minha mãe que ela não entende o que eu faço, é sempre muito difícil explicar o que eu faço. Aí eu falo, não, então, mãe. Não, aí eu falo assim, não, mãe, é porque metade do meu tempo eu fico conversando e a outra metade eu fico fazendo ideia mirabolante. Aí, assim, no time tem quem faz as ideias rodarem, tem quem manda, tem quem, sabe, assim? E é isso, né? O que a gente tem enquanto indivíduo para somar no lugar que a gente ocupa, assim. Isso é extremamente importante, falando do ponto de vista, eu enquanto profissional, mas eu também acompanhando os negócios, né? Assim, como um café que eles vão tomar de um negócio de seguradora e outro que é
tecnologia, que eles nunca se conversaram, eles veem ali uma potencialidade de troca que a gente nem sabia que era possível, assim, e que só eles podem saber que é possível, porque só eles têm as habilidades, os conhecimentos que eles têm. Eu queria muito agradecer essa conversa, assim, acho que ela foi extremamente rica, ela vai ficar disponível para as pessoas assistirem, parte disso é para a gente fazer um conteúdo também para dar suporte para esse ecossistema, essa comunidade. A gente quer que isso seja uma estratégia de deixar mais firme outros negócios e que convide outros negócios a olhar para a comunidade como uma estratégia de desenvolvimento, de segurança, né, de volta, de crescimento comum. A gente vai passar, a gente já está passando, mas a gente vai passar por questões de desenvolvimento econômico muito, muito peculiares desse momento, né, assim, e que eu acho que eu observo enquanto profissional nessa área e que eu também acredito enquanto pessoa que a gente só vai conseguir desenvolver enquanto comunidade. Assim, não tem, cada vez menos, eu não vou militar contra bilionário aqui não, tá, Virgínia? Pode deixar. Mas cada vez menos, faz menos sentido a gente fazer para a gente, para acumular riqueza, e cada vez mais a gente tem que pôr para rodar em todo mundo, porque a gente está vendo o fim do mundo literalmente caminhando. E aí eu queria que vocês, se vocês têm alguma última coisa para falar ou dica para dar para esse universo, ou convite, e queria também que vocês contassem o que a empresa de cada um faz nesse universo, né? Porque a gente não falou nisso, então agora a gente vai vender o peixe. Fala o que a gente, enquanto Impact Hub, enquanto AD Social, a gente pode oferecer para pessoas que estão procurando comunidades ou apoio ao desenvolvimento empreendedor aí. Vou fechar aqui, já falei muito, né? Virgínia vai cansar da minha voz hoje. Mas, primeiro, agradecer, né, o convite, né? Fiquei muito feliz e é um tema que eu amo, né? Eu falo que é um tema que faz parte da minha cabeceira, não só de leitura, mas de conversas entre amigos e tudo mais, não é só tema de trabalho. Acho que eu vou falar igual eu falei com a Nanda, né? Aquela reflexão para não fazer dormir, né? Eu acho que falar de comunidade não tem receita de bolo, vir intuitivamente e saber que quando você não conseguir controlar mais é porque deu certo, porque quando você não perceber que as suas conexões que você está fazendo é bem maior do que aquilo que você pode contar e contabilizar, é porque você está no caminho certo. Né? E aí eu até tinha pegado aqui, esqueci de pegar aqui, não sei quem é esse autor, que eu gostaria inclusive de saber, que ele fala assim, que a rede, aí eu acho que aí a gente pode trazer a comunidade, né? De uma pessoa, ela é sempre maior do que ela imagina e sempre menor do que ela poderia ser. Né? E aí é um grande potencial, e perceber isso, que a gente pode ir muito além e que às vezes a gente nem sabe, não sabe contabilizar isso. Então, acho que gravar essa ideia, né? É sempre maior do que imagina ser e sempre menor do que poderia ser, né? Acho que é importante. E aí, falar rapidinho da AD, né? Eu trabalho com consultoria, a intenção é trabalhar principalmente desenvolvimento local, né? Principalmente voltado para o empreendedorismo de base comunitária, né? Por meio hoje eu dou, inclusive, mentoria para pequenos empreendimentos, mas também empresas podem contratar para buscar o desenvolvimento local por meio do empreendedorismo, né? Através de uma metodologia, uma linguagem adequada à comunidade, mas trazendo todas essas bases, né, de metodologia de ponta, mas numa linguagem adaptada, né? Então, é o processo de democratizar todo o conteúdo. E também uma outra frente, que eu e uma parceira, Letícia Teixeira, que é a frente da diversidade racial, né, de tentar trabalhar e disseminar a questão do letramento, principalmente para corporações, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho, pode procurar. Vai ficar o contato, Ananda? Vai, né? AD Social Consultoria, né? Pode achar em .com.br ou nas redes sociais também, né? @AD Social Consultoria. O site é só adsocial.com.br, tá? Mas brigadão pelo convite, amei esse bate-papo e estou à disposição sempre. Obrigada. Queria agradecer também. Bom te ver, André. Apareço mais aqui no espaço. Precisa.
Para mim é finalizar com esse chamado mesmo para se abrir para se desenvolver em comunidade, sabe? Então, eu acho que mais que nunca é isso, né? Assim, quando tá tudo bem, ok, cada um tá na sua, mas quando tá ruim, a gente precisa juntar, né? A gente precisa estar junto, a gente precisa dar a mão, a gente precisa... E a gente sabe, né? Assim, todos... essa é a ideia, né? Assim, a comunidade evolui quando a gente tem mais troca, quando a gente tem mais compartilhamento, mais conexões, né? Assim, e queria deixar o convite também para as pessoas conhecerem aqui o Impact Hub. A gente fica aqui na Getúlio Vargas, na Savassi. A gente tem um espaço físico, né, que é um espaço de coworking, dá para fazer eventos, reuniões, local de trabalho mesmo. Mas, para além do espaço, a gente é uma rede global de empreendedores de impacto. Então, aqui a gente tem, né, assim, as nossas ferramentas e as pessoas que conectam negócios aí mundo afora, e é uma forma da gente mesmo ir junto, né, assim, da gente olhar para esse impacto que a gente quer causar. E a gente tem também programas que a gente desenvolve, né, assim, com empresas e tal, territórios que querem também, né, ter essa visão de comunidade, que querem também trabalhar a cultura de colaboração, né, assim, que são temas que permeiam, né, assim, todo esse processo. Inovação, né, assim, a sustentabilidade. Então, a gente está aí também disponível para um bate-papo nessas áreas. E as redes sociais do Hub é Impact Hub BH, @ Impact Hub BH, o site, só jogar Impact Hub BH no Google, que eu nunca decoro também. Mas, e se alguém quiser falar com a Virgínia, vocês vão ter que entrar em contato com o time do Impact Hub, porque ela é low profile. Então, assim, manda lá um e-mail para a gente, belohorizonte@impacthub.net, que a gente conecta, ela é ótima, a gente toma um café aqui na Savassi, pode vir. Andréia, você tá me devendo um biscoito de queijo? É isso? Todo café com prosa. A gente tem um evento agora. Vou aproveitar, porque aí em público é mais fácil. Todo café com prosa que a gente faz, gente, é um evento que a gente começou a voltar a fazer com algumas pessoas do espaço para tomar, né, assim, para voltar essa conexão, para as pessoas conhecerem o espaço. Eu fico pensando, será que hoje a Andréia vem? Eu sou... Ontem voltou a aula do meu mais velho, então agora está ficando mais fácil, né? Porque a gente empreende, né, Virgínia, de várias formas, né? Empreendemos aí em todos os sentidos, né? Então, enquanto estiver esse formato de não poder estar na escola 100%, está complicado de ir. Eu estou aqui pertinho, mas não estou tão pertinho, né? Mas o café vai rolar. Eu fiz o biscoito, Virgínia, para ela e não levei, ela sabe disso. E agora ela está te cobrando em público. Não, eu sou a pessoa que respeita quem está fazendo os modelos de segurança ainda, porque eu também estou fazendo, mas é porque ela me ofereceu e eu fico com isso ao mesmo tempo. Gente, mas eu queria muito, muito, muito agradecer, assim, foi uma conversa que a Poli fez todas as anotações possíveis no chat, vocês podem acompanhar, eu também estou com várias coisas aqui. Eu acho que abriu possibilidade para a gente ter uma conversa de que competências é essa, né, para desenvolver. Vocês falaram muito de escutativa, dessa coisa do trabalho, aprendizagem e reconhecimento, dos 3 S's. Mas a gente pode levar isso para a educação, que vai precisar agora de um potencial ali junto ao desenvolvimento. A gente pode falar disso dos programas que as empresas grandes e hierárquicas estão cada vez mais buscando ajuda para trazer a colaboração como uma forma de organizar os seus profissionais e tal. Acho que tem muita coisa nessa conversa e eu amei, assim, foi uma aula mesmo. E que bom, porque a Poli falou, vai lá e faz essas mulheres darem uma aula. Eu falei, não, Poli, fica tranquila, elas falam. A Poli depois me xinga, porque ela não pode falar nada. Mas eu queria muito agradecer a Poli, que produziu esse evento, fez acontecer, a Virgínia por topar participar com a gente, e a Andréia por não pensar 2 vezes também, assim, né? A gente falou comunidade, a Andréia estava, não, tudo bem, vamos. Então, eu queria muito, muito agradecer vocês, foi ótimo, A Virgínia, eu vou sair aqui agora, eu vou levar a bronca pelas piadas e almoçar.
Mas, André, estou te esperando aqui para um café quando for possível. E a quem ouviu a gente, assim, se vocês tiverem ideias, dúvidas, perguntas, quiserem entrar em contato, a gente fica de e-mail e portas abertas, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Até. Tchau. Tchau.